No caso, a gente está falando aqui sobre uma série de questões relacionadas à neurolinguística. Mas também eu sei que você conhece sobre Feng Shui. O que seria o Feng Shui, Cristiane? O que seria Feng Shui? De uma maneira que a gente possa entender, porque eu acho meio mágico o Feng Shui. É uma coisa assim muito legal. Então vamos lá. Feng Shui significa água e vento. Água e vento? Água e vento. Porque ele vem de uma tradição, né, lá do Ocidente, do Oriente. Sim. E ele significa água e vento. Água significam as emoções e vento os nossos pensamentos. E aí você vai falar assim, hoje está na moda fazer Feng Shui no ambiente, por exemplo, na sua casa, no seu trabalho. Sim. Então você vai lá e encontra uma parede rachada, uma torneira pingando, e aí você consegue saber como quem vive naquela casa age, como aquelas pessoas que vivem naquela casa pensam, como elas reagem a alguma situação. Aí você vai falar assim, então tem os animais de poder que você pode usar no Feng Shui para fazer as correções, tem a radiestesia, tem a radiônica, tem a parte da decoração, na cozinha, na sala, no quarto, tem o baguá que divide nas partes da amizade, do relacionamento, da prosperidade, do trabalho, da família, enfim. Só que se você não cuidar primeiro da pessoa que vive naquela casa... Um abraço. Não adianta cuidar da casa. E hoje em dia, muitos cursos de Feng Shui que são vendidos por aí, são comercializados, eles só focam nos ambientes. E não na pessoa. Só que a primeira coisa e a mais importante da sua vida, quem é, Saulo? Entendi. Sou eu mesmo, né? É você. Se você não estiver bem, um abraço. Nada que estiver ao seu lado vai estar bem. O ambiente que você trabalha não vai estar bem, o ambiente onde você mora não vai estar bem, o seu relacionamento não vai estar bem, seja no trabalho, seja na vizinhança, não importa. Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para a pessoa. Eu olho para a câmera de vez em quando, dando uns tchauzinhos aqui. Então, assim, a pessoa tem que se reestruturar. A pessoa tem que se reequilibrar. Porque tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Não tem as duas polaridades? Sim. Tem o yin, tem o yang, tem o positivo, tem o negativo. Essas questões dessas terapias voltadas para o lado mais oriental, que usa essa simbologia, eu sempre questionei, eu sempre pensei, e vejo até hoje como uma referência, como sendo ferramentas para lidar com a nossa lógica emocional. Mas, de uma certa forma, a gente acaba também saindo das nossas referências, porque, querendo ou não, vamos falar, o Brasil foi descoberto em 1500, então tem 520 anos. As sociedades na Europa também vêm aí de 500, 1.500 anos. Mas certos conhecimentos já vêm de 2, 3 mil anos em outras sociedades. E às vezes quando chega o produto final na tua mão, você não sabe a origem, não tem uma referência. Por isso que muitas dessas terapias, elas são vistas de uma maneira como veladas, como misteriosas, como místicas. Na realidade não, né? Na realidade tem que estudar, tem que pesquisar, tem que se informar, a gente pode cometer erros e tudo mais. Sim. Eu me lembro que me falaram que o Feng Shui, por exemplo, que na cozinha, o chão, não sei se foi verdade, ou me pregaram uma peça só para assustar lá o pessoal. Foi uma jovem, falou, seguinte, no Feng Shui, ela falou bem assim, no Feng Shui, o chão representa o prato que você come, é o chão quando tá sujo da tua cozinha. Ou a pia representa o teu estômago, olha como as louças estão mal posicionadas. Então, ela, não sei se ela fez isso de placebo, mas eu falei, caramba, tem uma certa lógica, porque se você tratar mal a tua cozinha,
Você vai tratar mal a comida que você come? Eu tô errado? Na sua opinião, tem uma certa lógica aí ou não? Tem uma certa lógica. Existem várias linhas de Feng Shui diferentes. E cada uma tem uma visão diferente. Sim. Mas vamos, por exemplo, dar esse exemplo da cozinha. Sei. O fogão na cozinha é a parte da prosperidade. Ao fogão. O fogão. Porque ele representa o fogo. O fogo. Porque em todos os ambientes da casa, precisam ter os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Eu conheço 4, mas quais são os 5 elementos? Quais são os 5 elementos? Quais são os 5 elementos? Então, tem o fogo, Fogo. a madeira. Entrou a madeira. Entrou a madeira, Isso. tem o metal, Metal. tem a água Água. e tem o éter, que é a alma. O éter. A A terra, pessoa. nesse caso, não entra. A terra pode ser na madeira também. Tá, entendi. Sim, que é o entendi. material Entendi, também. entendi. Né? Então, assim, por exemplo, disponibilidade das peças na cozinha. Sim. Então, você vai ver, a água apaga o fogo. A Isso água significa apaga o fogo, que, isso. normalmente, como que é a disposição na cozinha? É a pia Isso. do lado esquerdo e o Certo. fogão do lado direito. Certo. Normalmente isso. é assim. Normalmente. Isso até está porque- errado. Porque as pessoas são destras, né? Tá errado. Isso está errado, porque pela lógica, a água não apaga o fogo. Isso. O fogão representa o fogo, que é a prosperidade. Certo. Significa que a água está apagando o fogão. Mas ele. Mas e agora? Minha casa é pequena, vou ter que reformar? Não. Você pode colocar uma correção. Ah, Um objeto de madeira olha. entre a pia e o fogão e você fez a correção ali da sua prosperidade. Terapia, uma coisa sutil. Isso. Outra dica. Hum. O fogão, por exemplo, ele tem que estar extremamente limpo o tempo inteiro. Eu odeio cozinha suja, então ponto pra mim. E todas as bocas do fogão É. têm que estar funcionando. Certo. Por quê? Não está funcionando, porque é a prosperidade. É a prosperidade. Então, por exemplo, no interessante, quarto, hein? você não pode, por exemplo, ter uma cama numa parede que passa um encanamento. Ele está puxando toda a sua energia ali. Como é que é? Um cano. A sua cama, Sim. a parte da sua cabeceira, Sim. não pode estar de encontro a uma parede de encanamento. Que a água tá te levando pra terra, é isso? E isso, a água está sugando toda a sua energia, porque Olha. pela lei da gravidade ela vai para baixo. Cê Da sabe mesma que maneira, Você falou uma coisa agora, me lembrou uma situação que eu fui fazer um firmamento na minha casa e a minha intuição falou, coloca nesse cantinho. Mas eu falei assim, mas aqui nesse cantinho, minha intuição falando, mas aqui tem um caninho de água aqui atrás. Não interessa, coloca ali. Eu só faltou gritar no meu ouvido. Foi uma intuição muito forte. Daí eu comentei com uma amiga, depois ela falou exatamente o que você está falando, né? Que puxa a energia lá para terra. Exatamente. Ai, que coisa interessante. Nossa, como funciona, como encaixa essas coisas, né? sim, totalmente. Então quer dizer que você dormir com a cama encostada na parede. Com a cabeceira da cama. A sua cabeça, né? Sim, Onde tem um cano da água, não é legal. não, Olha, isso dentro do Feng Shui. sim. Mas isso também é só a parte da mobília, mas existem Sim. também as energias telúricas. Olha, que maravilha. As energias telúricas, quando a gente vai fazer um projeto de Feng Shui, por exemplo, a gente pega a planta baixa da casa. A planta baixa da casa. Isso. E aí a gente faz uma escala nessa planta. E a cada quadradinho daquela escala, que normalmente de 1 centímetro, Tá. Certo. a gente vai verificando com o pêndulo, que daí já é da radiestesia, Certo. aonde tem as energias nocivas, as energias telúricas que vêm lá do centro da Terra. Certo. Então, não adianta você, por exemplo, não estar com a cabeceira numa parede que passa um encanamento, mas estar em cima, com a sua cama, de uma energia telúrica, não vai resolver Uma energia nada. ruim, né? Uma energia ruim. Essas energias ruins, elas podem trazer doenças de fundo emocional, de fundo mental e coisas fortes, assim, como câncer, como úlceras. Depende de onde estão essas energias. Você sabe que você me falou uma coisa interessante?